Olá, seja muito bem-vindo a essa aula sobre terapia do esquema. Aproveite muito, faça suas anotações e se você tiver qualquer dúvida, pode ficar muito à vontade para me mandar um e-mail, um direct, como você preferir. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Alessandra Sieri, psicóloga clínica desde 2005. Amo muito a minha profissão, amo muito estudar também. Eu sou também supervisora clínica, amo supervisionar os meus psicólogos, sou pedagoga, mestre em distúrbios do desenvolvimento, especialista em terapia de casal e terapia do esquema, analista comportamental, hipnoterapeuta clínica e sigo estudando e sou apaixonada pela profissão que eu escolhi e apaixonada pela terapia do esquema. Eu sou autora dos livros A Vida pelos Olhos de uma Criança, de Teorias da Psicologia, Questões da Vida Real para uma Verdadeira Transformação e Lições de Vida de Mãe para Filha. Mas acima de tudo, eu sou uma pessoa que já estive em momentos desafiadores e a psicologia fez a diferença na minha vida, especialmente nessa parte especial que a terapia do esquema oferece. Porque quando os desafios aparecem, nós temos duas escolhas. Uma escolha é encolher, é deprimir, é desistir. E a outra escolha é assumir a responsabilidade da nossa vida. É pegar a vida com carinho e pegar também a criança que mora dentro do nosso coração, colocar ela no colo. A gente já vai entender o que é essa criança e fortalecer assim o nosso adulto saudável para que sejamos de fato maiores do que os desafios. E foi isso justamente que eu vivi em muitos momentos da minha vida. E é isso que eu acredito que os nossos pacientes merecem. Então, olha só, mas uma coisa é certa. Não é possível fortalecer o nosso adulto saudável a ponto dele ser maior do que os nossos desafios sem amparar e sem acolher essa parte mais vulnerável que existe dentro de nós e que a terapia do esquema chama de criança interior. Eu gosto muito dessa imagem, vou explicar o porquê. Grave essa imagem e leve isso para sua vida também. Isso é a independência emocional que tanto buscamos, né? E eu vou explicar direitinho essa imagem. Nós chamamos de adulto saudável o nosso lado que é relacionado às funções do córtex pré-frontal do nosso cérebro, que é só completamente desenvolvido após os nossos 20 anos de idade. E que funções são essas? Planejamento, expressão da personalidade, tomadas de decisões, modulação de comportamento, definições de metas, tomadas de decisões. E o que estamos chamando aqui de criança interior? Chamamos de criança interior a parte do cérebro que é relacionado ao sistema límbico, que é o nosso aspecto emocional, responsável pelas nossas percepções sensoriais, as nossas memórias afetivas. O hipocampo, que se situa no sistema límbico, é considerado a principal sede da memória, das nossas memórias de infância. Ou seja, tudo que precisamos para nos cuidar, nos amparar, nos regular, já está tudo dentro de nós. O adulto, portanto, tem uma habilidade extremamente importante, mas infelizmente ainda pouco usada como poderia na nossa sociedade, que é a capacidade de autorregulação emocional. Diferente das crianças, dos adolescentes que não têm o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, né? O adulto tem a capacidade de se regular, de se autorregular, de suprir as suas necessidades emocionais e se desenvolver. E o que isso quer dizer? O que importa para a gente de verdade nessas informações? A terapia do esquema nos ensina que não existe nenhum problema, nenhum desafio, nenhuma emoção que seja maior do que você, por mais que você ainda não se sinta dessa forma. Se você não se sente assim, maior do que todos os seus desafios, hoje eu quero que você entenda que isso é apenas uma impressão daquela criança que você foi um dia e que talvez não tenha tido um adulto suficientemente saudável para que ela pudesse se regular e se suprir emocionalmente, aprender isso da maneira que ela gostaria e precisava. Então, portanto, o que eu quero que você entenda hoje é que esse sentimento de que você é, de certa forma, inferior aos seus desafios é uma ilusão.
Uma ilusão, porque hoje, diferente daquela criança que dependia de alguém, você é capaz de desenvolver todas as capacidades e habilidades para cuidar e, finalmente, suprir a sua criança interior. A verdade é que você é maior do que você realmente é. Você realmente é maior do que é. E se a gente não aprende isso, a gente não consegue passar isso para os nossos pacientes de maneira efetiva. Essa é a grande lição que a terapia do esquema proporciona a nós e aos nossos pacientes de maneira vivencial. Todas as experiências vivenciadas durante a infância refletem na vida que vivemos hoje. Não há como passar ileso pela infância, porque a nossa personalidade é principalmente construída nessa fase da vida. No momento em que aprendemos a cuidar de nós, tudo muda. Passamos a enxergar a vida com outra lente, com a lente de adulto saudável e não com a lente das feridas que vivemos. Por isso, passamos a ter mais ganhos em todas as áreas da nossa vida. Terapia do esquema é um modelo integrativo de psicoterapia extremamente efetivo que foi criado para casos em que a terapia convencional não resolvia. Integrativo porque utiliza vários conceitos e métodos derivados de outras escolas, entre elas a Gestalt e a psicanálise. E da integração resultou um modelo unificado, muito maior que a soma de diferentes partes. Então, essa abordagem reúne estratégias de tratamento cognitivas, comportamentais e vivenciais, proporcionando uma transformação emocional. Essa abordagem foi criada por Jeffrey Young e faz parte de uma das gerações mais modernas de terapias. É uma abordagem que chamamos de terceira onda, que sucede outras duas gerações de tratamento psicológico. Hoje, a terapia do esquema possui validação científica e integra a terapia cognitivo-comportamental. A ATE complementa a TCC, aprofundando essa abordagem para além do cognitivo, para além do comportamental, abrangendo toda a parte afetivo-emocional. Uma abordagem que prioriza o trabalho com o nosso aspecto emocional é tão importante justamente porque hoje a ciência já sabe que nós não somos seres pensantes que sentem, mas nós somos seres essencialmente emocionais que pensam. A terapia do esquema faz o resgate e a cura das feridas da criança interior, que é justamente essa parte de nós que sente, para o desenvolvimento de um adulto saudável, funcional e assertivo. As pesquisas científicas mais recentes já identificam maior efetividade desse trabalho, por exemplo, no estado ansioso e no estado depressivo. Isso porque as técnicas vivenciais trabalham diretamente o sistema límbico cerebral que conversamos, que é a área responsável pelas emoções e pelas memórias. A terapia do esquema tem sido por meio do estabelecimento de uma aliança terapêutica segura e de intervenções cognitivas, comportamentais, experienciais e interpessoais, a terapia do esquema tem sido efetiva em aumentar o controle consciente do paciente sobre os seus esquemas, visando modificá-los, assim como os estilos de enfrentamento desadaptativos. Vamos entender então um pouco melhor tudo isso? Olha só, vamos entender então agora a ideia central da terapia do esquema. Vamos lá! Você já deve saber quais são as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades básicas fisiológicas. Então você sabe que você tem fome e sabe o que você precisa fazer para saciar a sua fome, Então a comida é o recurso para saciar a fome, a água para saciar a sede, o descanso para saciar o sono. E você sabe sobre a importância de saciar suas necessidades fisiológicas, sabe que isso é vital. Suprir as nossas necessidades emocionais é tão importante porque elas constituem a base da nossa saúde emocional, da capacidade de aprendizado e influenciam inclusive a nossa saúde física. Hoje, a ciência mostra pra gente
que os hormônios liberados nesse cuidado cuidam da nossa homeostase, que é a habilidade de manter o nosso equilíbrio vital saudável, independente das alterações que ocorram no ambiente externo. Então, olha só, a maior parte das pessoas sabe sobre as suas necessidades fisiológicas, mas poucas pessoas sabem sobre as suas necessidades emocionais, apesar delas também serem vitais. E assim como sentimos fome, sede, é muito desconfortável não ter as nossas necessidades emocionais supridas. Então, por trás de toda pessoa difícil, brava, indiferente, agressiva, existem nela necessidades emocionais não supridas. Em linhas gerais, necessidades emocionais são necessidades comuns a todos os seres humanos e garantem um desenvolvimento emocional saudável quando supridas. Todos os seres humanos precisam satisfazer suas necessidades emocionais para terem uma boa saúde psíquica, e quando isso não acontece de maneira suficiente, são desencadeados transtornos psicológicos como ansiedade e depressão. Então, se suprir as nossas necessidades básicas é tão importante para a nossa saúde, vamos compreender quais são elas? As nossas necessidades emocionais estão organizadas em 5 grandes domínios. Aceitação e conexão, que tem a ver com vínculo seguro. É necessário sentir que somos aceitos e importantes, que nossos cuidadores nos acolham afetivamente durante a infância, que atendam às nossas solicitações de ajuda, que nos protejam quando necessário, que nos confortem quando estamos assustados. Segundo domínio, autonomia e competência. Para ir em busca de conquistas e sonhos, é necessário conhecer as nossas habilidades e competências. Para isso, durante o nosso desenvolvimento, é fundamental que os nossos cuidadores nos mostrem o caminho, nos ensinem, nos motivem. Se houver o auxílio e suporte apropriado, mais facilmente é possível conquistar a nossa independência e a nossa realização pessoal. O terceiro domínio, limites realistas com afeto e autocontrole. A frustração é inevitável ao longo da nossa vida e por isso é muito importante aprendermos a lidar com regras e limites. Porém, para que esse aprendizado seja realmente efetivo, os limites precisam contar com flexibilidade e afetividade. O próximo domínio é validação das necessidades e emoções, é a liberdade de expressão. Todos nós sentimos necessidade de nos posicionar, de opinar, de expressar emoções e suprimos essa necessidade quando sentimos liberdade para nos expressar dessa maneira. E por fim, espontaneidade e lazer. Momentos de lazer, de divertimento e momentos com relacionamentos interpessoais, momentos de felicidade, de autoexpressão, também são vitais para a nossa saúde. Enquanto somos crianças, construímos uma base para cada uma dessas demandas e os nossos pais, os nossos cuidadores, são os nossos principais provedores. Ao longo da vida, nos relacionamos com várias pessoas que podem ofertar também aquilo que precisamos. Porém, apenas as construções de vínculos saudáveis possibilitam satisfazer as nossas necessidades emocionais. Ou seja, a base para essas demandas emocionais é construída na infância, sendo os pais, cuidadores e até professores e outras referências de autoridade os responsáveis por supri-las. Essa base chamamos de base de apego. Nós constituímos lá na infância a nossa base de apego segura e aprendemos com os nossos cuidadores a como nos suprir com a forma que eles cuidavam de nós. Ao longo da nossa vida, os relacionamentos interpessoais vão ganhando muita importância no suprimento das nossas necessidades. Nós escolhemos os nossos parceiros de vida justamente com base naquela referência de apego que tivemos na infância. E por isso, corremos o risco de, na vida adulta, repetir padrões de relacionamentos vivenciados na infância.
Então, quando nós somos criança, temos algumas necessidades básicas e universais que nem sempre foram atendidas e dessa forma são formados os esquemas iniciais desadaptativos. Esquemas são conjuntos de pensamentos, emoções e comportamentos que nos influenciam e se fazem presentes ao longo de toda a nossa vida. Por mais desconfortável que seja, na fase adulta nós tendemos a perpetuar os nossos esquemas em ciclos de repetições, de situações similares, justamente porque eles proporcionam o conforto daquele padrão conhecido. Mudar, quebrar um padrão, por mais que esse padrão seja desconfortável, é muito ansiogênico e por isso o ciclo esquemático tende a se perpetuar e a se intensificar. Essa é a causa, essa é a origem de desordens emocionais, como o caso de transtornos de depressão e ansiedade, que são multifatoriais, mas eles são desencadeados por esses esquemas. Porém, quando somos capazes de romper esse padrão, nós temos a maravilhosa oportunidade de nos conectarmos com as nossas vulnerabilidades e assim suprir as nossas necessidades emocionais. E olha só que importante, esse autoconhecimento tem a ver com liberdade de escolha, com a capacidade de optar. Quanto maior a intimidade com as nossas emoções, naturalmente maior o nosso leque de escolhas e mais conscientes ficamos sobre as nossas decisões. A pessoa que conhece as suas vulnerabilidades e sabe cuidar delas, não se apavora facilmente em situações incomuns e sabe lidar com adversidades. Na psicologia, a gente vem ouvindo muito que as crianças da nossa sociedade vêm manifestando diversos problemas por não se sentirem validadas emocionalmente, especialmente após a pandemia. A psicologia positiva fala que a gente precisa aceitar, validar a raiva, a birra, os sentimentos de frustração das nossas crianças. Mas por que será que, na realidade, as pessoas têm dificuldade de validar o sentimento das crianças? Por que será que as pessoas tentam acalmar as crianças quando elas estão com raiva? Por que será que as pessoas não aceitam de verdade, não validam de coração quando as crianças sentem medo, tristeza, raiva? Por que será? Porque de coração elas não aceitam de verdade as vulnerabilidades e os sentimentos da própria criança interior. A raiva que ela manifesta muitas vezes, a tristeza que ela sente. E é claro que as crianças aprendem isso também por modelo dos adultos, inevitavelmente. Como você, por exemplo, lida com a sua raiva? Você aceita a sua raiva de verdade? Sabe expressar a sua raiva? Sabe colocar a sua raiva para trabalhar a seu favor? Ou engole a sua raiva porque não sabe lidar com ela? Como você, que é um psicólogo, uma psicóloga, reage com seus medos, com as suas tristezas? Você sabe acolher os seus sentimentos ou se assusta com eles? Engole os seus medos, engole as suas tristezas. O que você acha que acontece com as emoções que você engole? Sabe como a maior parte das pessoas lida? Tentando não sentir, se distraindo, procurando se anestesiar, e isso gera um ciclo vicioso, porque quando as emoções não são realmente ouvidas, elas voltam ainda mais fortes. E é aí que a distração e a anestesia precisam ser maiores, e assim por diante. Isso na terapia do esquema se chama ciclo esquemático. Em casos de ansiedade e depressão, nós, enquanto psicólogos, precisamos ajudar os nossos pacientes a quebrar esse ciclo, porque senão os sintomas aumentam, e se perpetuam. Na verdade, esse autoconhecimento, esse autocuidado deveria ser um aprendizado obrigatório. Para psicólogos, então, nem se fale, deveria ser matéria em todas as universidades. Por isso,
Parabéns por estar aqui, por investir em conhecimento, porque é inconcebível conduzirmos nossos pacientes na direção de uma libertação emocional, de uma independência emocional, sem que nós tenhamos propriedade desse conhecimento, sobretudo na prática, de verdade na nossa própria vida. Ainda mais sendo algo que ensinamos inevitavelmente em linguagem não verbal, inclusive. Você não imagina a força que tem um modelo para quem cuida de outros seres humanos. E não tem nada mais potente, nada mais eficaz para atrair e fidelizar clientes, para cuidar dos clientes, dos pacientes, do que cuidar da sua independência emocional, da sua própria liberdade interna. Então, invista de verdade no domínio dos seus sentimentos, na sua saúde emocional. Porque é impossível ensinar matemática, por exemplo, se você não sabe matemática. É impossível ensinar física se você não sabe, se você não tem propriedade em física. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Agora, da mesma maneira, se você sabe se cuidar, se fazer feliz, é impossível não ensinar isso para os nossos pacientes, inclusive para os nossos amigos, filhos, familiares, para as pessoas que amamos e para o mundo. É impossível não brilhar dessa forma. O modelo ensina inevitavelmente, mesmo que você não queira. E não só isso, o seu modelo cativa, conquista, brilha e muda o mundo. Não só o seu mundo interno, mas o seu mundo interno impacta e reflete nas transformações do seu mundo externo. E, infelizmente, existem muitas pessoas cuidando de outras pessoas, mas que ainda nem aprenderam a cuidar de si, dos seus próprios sentimentos, das suas emoções. Por isso, antes de falar dos nossos pacientes, nessa conversa eu quero conversar com você, psicólogo, psicóloga, que está me assistindo. Existe um risco muito grande em não investir em autoconhecimento. E sabe o que acontece com essas pessoas que não sabem se acolher de verdade? Que não sabem se cuidar de verdade? Pessoas assim são dependentes do mundo externo, iguaizinhas a quando eram cronologicamente crianças. Pessoas que não amadureceram o quanto poderiam, que precisam de aprovação para se sentirem bem, que se deixam ser influenciadas por outras pessoas, que fazem, pensam e falam o que a maior parte das pessoas faz, que se forçam a caber em padrões. E é aí que nascem as autocobranças, as máscaras. A autocobrança de ser um profissional exemplar, de uma profissão que a sociedade acha bacana, de um casamento perfeito, de esconder as suas imperfeições, de esconder seus sentimentos negativos, porque a sociedade gosta de pessoas felizes, perfeitas e bem-sucedidas, né? Então a autocobrança de um jeito de falar, de ser, de se relacionar. Enquanto isso, a criança interior fica encolhidinha e tudo aquilo que a pessoa é no seu âmago vai ficando em segundo plano. Ela vai ficando presa nessas máscaras, engolindo os seus sentimentos. Essas máscaras na terapia do esquema nós chamamos de modos desadaptativos. São estados que podemos ativar em determinadas situações com o intuito de sobreviver emocionalmente em situações internamente desafiadoras. Num processo de terapia do esquema, nós precisamos driblar esses modos para chegar na criança vulnerável dos nossos pacientes com o objetivo de suprir as necessidades emocionais. No livro A Vida pelos Olhos de uma Criança, eu escrevi: o que pode nos libertar de qualquer vício é a compreensão de que tudo que estamos buscando compulsivamente fora de nós existe em abundância dentro de nós. O processo de cura é voltar para casa, é deixar a nossa criança interior divina se manifestar plenamente, é dar passagem para o amor. A maior parte das pessoas da nossa sociedade tende a depender muito das situações, das pessoas, de fatos externos para se sentirem bem ou mal. Mas isso não precisa ser assim.
E para a gente, então, começar a compreender a terapia do esquema, é importante a gente entender que a nossa criança interior tem a ver com a criança que nós fomos um dia realmente, com as coisas que ela viveu e até mesmo com as coisas que ela não viveu, principalmente com as coisas que ela sentiu. E é justamente por isso que os sentimentos que a nossa criança carrega são tão importantes, mesmo quando incomodam. Porque esses sentimentos são justamente esse guia que a gente tanto procura muitas vezes fora de nós. Então, como é que a gente pode definir o que é a nossa criança interior na psicologia? Segundo a teoria de Jung, podemos encontrar a criança que somos em tudo aquilo que se refere basicamente às nossas origens. A criança que somos é tão a nossa essência que, quando percebida e expressada de maneira consciente, é fonte de coragem, entusiasmo e principalmente de cura. Ela é divinamente inspirada e inspiradora, irradia luz para quem a encontra e ilumina nossa sombra. Sombra é tudo aquilo que não percebemos, que não aceitamos, que gostaríamos de não ver. É a parte obscura e inconsciente do nosso ser. A criança interior divina se distingue da criança interior ferida. A criança ferida é formada a partir da memória de vivências negativas, ou seja, a criança negligenciada, vítima de abuso, não amada, exageradamente disciplinada, excessivamente criticada, cobrada, humilhada. É a criança que todos nós desejamos curar para recuperar a energia que ainda resiste em forma de defesa para nos protegermos das primeiras experiências sofridas. Podemos desenvolver inúmeras formas de defesas, como maneiras inconscientes de fugir do que um dia sentimos. Defesas que buscam o externo com o intuito de não sentir o interno, como aquelas formas de se anestesiar que conversamos. A criança divina é símbolo da transformação, é portadora da cura, daquilo que nos torna inteiro. E curar essa criança ferida por meio da criança divina significa curar padrões negativos que podem se perpetuar, inclusive, de geração para geração. A cura se dá justamente quando encontramos essa criança que muitas pessoas nem se deram a chance de se aproximar, principalmente por conta dessas resistências, dessas máscaras que se desenvolvem no decorrer da vida desde muito cedo e que distanciam essas pessoas da sua verdadeira essência. Máscaras que fazemos questão de desenvolver para nos proteger da dor. O fato é que a nossa infância cronológica passou, mas a nossa criança divina ainda está, sempre esteve e vai sempre bater no peito, junto com o nosso coração. A criança que quer ser feliz, que quer se expressar de maneira plena, espontânea e genuína. O meu desejo é que a partir de hoje, de verdade, você imprima na sua rotina a sua criança divina. Já imaginou um cotidiano mais leve, mais espontâneo, repleto de sonhos e sorrisos sinceros? Se um dia o mundo todo tomasse essa decisão, nós teríamos um planeta com adultos tão crianças que seria impossível não olharmos uns para os outros, não sorrirmos sinceramente, não dizermos palavras simpáticas, não estabelecermos vínculos positivos e sinceros. E esse é o verdadeiro caminho para a construção de um mundo melhor. Eu acredito nisso. Então, se é tão lindo assim, por que todo mundo não vive dessa forma, conectado com a sua criança? Porque resgatar a nossa criança livre exige renúncia, algo que para o adulto é muito difícil. A criança dança, canta, brinca sem medo de se expor, sem medo de ser julgada. E muitas vezes o adulto tem medo, vergonha de ser criança na vida, de ser autêntico e puro, por sentir que pode perder pessoas, trabalho, espaço, status. E é justamente o oposto. Quando nos abrimos,
o nosso magnetismo se amplia, muitos dos nossos talentos se evidenciam, pessoas afins se aproximam, muitas portas se abrem. Em relação à nossa criança ferida, a terapia do esquema nos ensina a nunca reprimir, nunca punir, por mais que tenha sido assim que tenha aprendido. É muito importante deixar essa criança ferida falar, ouvir o que ela tem a te dizer, deixar sua criança ferida se expressar, dizer quais são as intenções dos sentimentos desconfortáveis. É essencial acolher a nossa criança ferida, pois por mais incômodo que ela nos traga, ela carrega muitos valores importantes. Quanto mais a reprimimos, mais forte se torna o incômodo, mesmo que você tente deixar esse incômodo em segundo plano. Quanto mais damos voz à criança ferida, mais aprendemos com ela e mais ela aprende conosco. E com esse diálogo interno, à medida que a nossa criança ferida vai sendo acolhida, ela se funde com a nossa criança divina. A cura está nesse caminho. Sufocar a sua criança interior, não permitir que ela se expresse, torna a vida cansativa, tediosa e o pior, ilegítima. As fantasias da criança interior funcionam como professores que nos permitem ver onde precisamos de cura. Então, dentro desse contexto, eu quero fazer um convite para você. Olha só, eu deixei aqui, junto com essa aula, o PDF do resumo de todo esse conteúdo e eu vou deixar também uma meditação guiada de conexão com a sua criança interior, a escuta da sua criança ferida e com uma oportunidade que a gente chama na terapia de esquema de reparentalização limitada. A reparentalização daquela criança vulnerável que existe dentro de cada um de nós é o grande objetivo da terapia do esquema. Então, eu convido você a sentir um pouquinho dessa técnica. A reparentalização é uma das formas mais poderosas de enfraquecer os esquemas desadaptativos, não só em nível emocional ou cognitivo, mas, sobretudo, numa experiência, né? Através do suprimento das necessidades emocionais. Olha só, o modelo de reparentalização que eu disponibilizo aqui é um modelo simples, é uma amostra, apenas para que você possa compreender também esse nível mais emocional, comportamental, também cognitivo, né? Mas que supera, assim, é vivencial. Então eu quero que você sinta um pouco dessa técnica. Como já conversamos aqui, mesmo antes dos nossos pacientes, é essencial que a gente possa viver a transformação que a gente propõe, certo? E assim a gente vai conduzindo os nossos pacientes de uma maneira mais efetiva na nossa prática clínica. Mas eu vou te falar uma coisa, mais do que devemos viver essa transformação, nós merecemos viver tudo isso. Até porque, nesse caso, como diz a frase do Pequeno Príncipe, é loucura odiar todas as rosas, porque uma te espetou, não é verdade? E muitas vezes a gente vive assim. Então, aproveite muito esse exercício, guarde o resumo dessa aula com você e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terapia do esquema. Não se esqueça de sempre manter em dia esse seu processo de autoconhecimento, o seu processo psicoterapêutico, que é muito importante, o seu processo de supervisão, né? Esses cuidados para um psicólogo são essenciais. E no que eu puder ajudar, eu estou de verdade à disposição. Pode contar comigo. Um beijo no coração. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos falando sobre um tema tão importante. E aproveite essa meditação guiada. Depois venha me contar como foi. Um grande beijo!